Bom dia, com alegria que nós retornamos à casa do nosso Senhor, nesse domingo não ensolarado, mas para quem gosta de um pouquinho de frio, a gente já começa a ver a mudança climática, mas aqui dentro a gente sente o calor, né? Calor dos irmãos, a alegria dos irmãos, a alegria de podermos voltar à casa do Senhor e glorificar o seu nome. Eu gostaria de pedir, ou de convidar, perguntar, se há algum irmão que durante essa semana completou mais um ano de vida, que viesse até aqui à frente, para que pudéssemos então orar por você, ou batismo, ou casamento, ou namoro, como eu disse mais cedo, que viesse à frente para que pudéssemos estar orando por você ou por sua família. E também gostaria de perguntar se no nosso meio há alguém nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. Eu gostaria que você se colocasse de pé também, para que você pudesse receber um abraço bem forte. Assim, temos um casal ali, eu vou pedir a um irmão da igreja ou irmã que o cumprimente, que a cumprimente. Sejam bem-vindos, estejam bem à vontade na casa do nosso Deus, glorificando o seu nome também. Há mais alguém nos visitando nessa manhã? Sim, seja bem-vinda. Temos uma irmã com um bebê lá atrás, um jovem aqui à frente. Por favor, se coloque de pé. Alguém para poder dar um forte abraço no jovem aqui, isso, na senhora lá atrás. Sejam bem-vindos, que Deus os abençoe. O irmão José Afonso está fazendo aniversário hoje. Ele me disse que era 18 anos, né? Ao contrário, 81 anos de idade, 81 anos servindo ao Senhor, 81 anos glorificando ao Senhor. Itacurucense, sempre aqui. Grande amigo, antes mesmo de vir para cá, quando eu começava a engatinhar no direito, irmão José Afonso, nós nos conhecemos, né? E irmão José Afonso sempre me deu umas dicas, e depois viemos nos encontrar aqui novamente, depois de quase 20 anos, né? Com a graça de Deus. Vou orar por ele nesse momento. Gostaria que você baixasse sua cabeça nesse instante. Eu estou falando aqui com o pastor, que eu gostaria de agradecer à igreja, porque durante este período que eu estive ausente, Deus nos abençoou, porque a esposa foi operada, tive um neto que teve que ser operado, quase perdi a perna num acidente de bola, mas com a graça de Deus está tudo bem. Ela está bem, ele está andando sem muletas, e no dia 22 de setembro deste ano, nós completamos 49 anos de casados. E para mim é uma alegria muito grande, porque aqui Deus me deu a minha esposa, que até hoje somos casados, e hoje eu completo 81 anos ao lado dela. E que Deus, graças a Deus por isso, e graças às orações dos irmãos que têm nos acompanhado. Amém. Antes de orar, eu gostaria apenas de fazer uns lembretes, 3 na realidade. No próximo domingo, na próxima segunda, aliás, encontro dos empresários. Nós temos esse anúncio no boletim, por favor, dê uma olhada. E também no próximo domingo, o almoço, Natal da Justiça, R$15. Os irmãos poderão procurar a irmã Marta, a Margarete, e se informar também melhor sobre este almoço. Também se encontra no nosso boletim. E a Margarete, antes que ela me puxe a orelha, sempre que ela me pede para lembrar alguma coisa, eu me esqueço, para não parecer proposital, né, Margarete? Ela me cercou lá embaixo, 25/11 às 10 horas, um passeio ao sítio Roberto de Regina. É isso mesmo? O Roberto é de Regina, né? Então tá certo. Lá em Guaratiba. Os valores também, todas as informações, os irmãos poderão encontrar no nosso boletim. Aviso também que a partir da primeira quarta-feira do mês de janeiro, nós voltaremos com o nosso culto
Às quartas-feiras, voltado para os casais, para as famílias. Fizemos dessa forma, mas sendo que no último domingo de cada mês. Só que resolvemos transportar do último para o primeiro. Então, a partir de janeiro, dia 4, se não me engano, nós estaremos aqui para cultuar o nosso Deus, orar, clamar por nossas famílias. Vamos nos colocar de pé, então, e vamos orar. Também dou as boas-vindas aos nossos amigos internautas, que se encontram em casa assistindo através da internet. Que Deus possa abençoá-los, que Deus possa trazer as suas ricas bênçãos sobre vocês. E a ausência do pastor e de alguns membros da igreja, os irmãos sabem que é em virtude do retiro da igreja. Estejamos orando por eles lá também, para que tudo possa correr de acordo com a vontade do Pai. Oremos. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelo teu amor, pelo teu carinho. Te peço, Senhor, em nome de Jesus, que tu abençoes a cada um aqui presente, aqueles que estão nos assistindo através da internet. Te peço, ó Deus, que tu abençoes o irmão José. Mais um ano de vida, Pai, completado. Mais um ano de vida na tua presença. Deus, dê saúde a ele, dê tranquilidade e que ele possa sempre, Senhor, estar firme ao teu lado, como até aqui esteve. Abençoe sua esposa, seus familiares. Muito obrigado, a Deus, pelo teu imenso amor. Esteja com o pastor Israel, lá no acampamento, juntamente com tantos irmãos que lá estão, que eles possam aproveitar, mas acima de tudo, Senhor Deus, que eles estejam firmes no Senhor e louvando o teu santo nome, engrandecendo o seu santo nome. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão. Esteja, Senhor Deus, nos acompanhando até o final da noite, quando estaremos de volta para louvar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar. Meu coração anseia por Cristo, como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, 1, 2. Nós vamos cantar nesse momento o hino de número 60 do cantor cristão, Saudai o Nome de Jesus. No primeiro culto nós cantamos esse que está aqui no nosso programa. Nós tivemos algumas dificuldades, né, irmã Tamara, com relação à música. Então, vamos cantar esse hino com bastante alegria, pois ele pede alegria, ele pede louvor, ele pede
que cantemos com os nossos corações abertos, glorificando ao nosso Pai. Foge não, irmão Renildo. Pode ficar aqui em cima, por favor, mais um minutinho. Esse hino é lindíssimo. Concorda? Muito bonito, né? Então nós vamos fazer o seguinte: vamos cantar mais uma vez a última estrofe e o estribilho. E logo após, o irmão Renildo estará orando, agradecendo a Deus, ok? Amém, Senhor, amém e amém.
Muito obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de te louvar, engrandecer o teu nome, porque sabemos que o Senhor é soberano, dono de todas as coisas, dono do céu, do mar, da chuva. Te agradeço por cada vida que está aqui, Senhor, dando as suas vozes para te louvar, para engrandecer o teu nome. Em nome de Cristo Jesus, nos dá um ótimo culto, Senhor, uma mensagem abençoadora. Amém. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Lá em Êxodo 15, verso 11. Cantemos, meus irmãos, também com alegria essa música. Eu vou convidar os irmãos para que se coloquem de pé nesse instante. Vamos abrir também as nossas mentes, o nosso coração, para louvar ao Senhor com essa música. Reina sempre o grandioso Senhor,
reina sempre o grandioso Senhor. Aleluia, 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 reina sempre o grandioso Senhor, o grandioso Senhor. Aleluia, Santo, Santo, ó Senhor Deus, poderoso és, digno és, Senhor. Nós participaremos nesse momento dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A irmã Tamara estará tocando uma música ao órgão. Aqueles irmãos que estiverem preparados para trazer os seus dízimos e as suas ofertas, poderão fazê-lo nesse instante. Eu gostaria de convidar os diáconos que estão de plantão para que aqui à frente estivessem. E os irmãos, quando estiverem contribuindo, contribua com amor, que há sempre esse desejo, que deve haver sempre esse desejo em nossos corações, pensando, como dito de manhã, naqueles irmãos que estão fora do país, evangelizando, pregando, correndo risco de vida, de morte, não é? Passando por grandes dificuldades, mas ao contribuir, ore, peça ao Senhor, porque a nossa igreja tem atendido a esses irmãos, nossa igreja tem atendido a muitos que estão aqui também no campo missionário no Brasil, levando a palavra do Senhor, que você possa então vir com alegria, participando desse momento tão especial da vida da igreja.
Os irmãos poderão levar as salvas nesse momento. Vamos ouvir mais uma vez o dueto da Michele e Raquel. Aos astros ele dá o céu, a cada rio ele dá o seu leito e um caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Deus enumera cada grão de areia e as ondas ouvem seu mandar. Os ventos em seus rumos lhe obedecem, seu carinho faz abrir a flor. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Em seu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais gozei. Embora tenha lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor. Sobre terra
sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Declare: seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ao que está sentado, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio
vezes nós nos esquecemos da soberania do nosso Deus. Isso eu queria dizer para você nessa manhã. Nunca se esqueça que o seu Deus é soberano. Amém? O seu Deus é soberano. Não importa o tamanho do seu problema, nem o que você esteja passando, nem o pecado que você tenha cometido. O seu Deus é soberano. Amém? Antes de a gente encerrar, fala isso para o irmão que está do seu lado. Meu irmão, o seu Deus, o nosso Deus é soberano, é poderoso. Amém? Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Enquanto nós cantamos esse hino no nosso programa de culto, você que está passando por algum problema, ou que você que tem alguma gratidão a fazer, a apresentar ao Senhor, você querendo se colocar de pé ou vir aqui à frente, você poderá fazê-lo conforme seu coração assim pedir. Devemos continuar orando por nossos irmãos que estão enfermos. O doutor Roberto se encontra bem, fez a cirurgia durante essa semana, se encontra bem em casa, se recuperando. Outros irmãos deverão passar por cirurgias adiante, mais à frente. Peço aos irmãos para que estejam pensando nesses amigos, nessas pessoas que fazem parte, na realidade, da nossa vida. Lá atrás, no nosso informativo, nós temos uma lista muito grande de pessoas que estão passando por problema de saúde. Ore por essas pessoas. Quando você estiver em casa, falando com Deus, procure se lembrar desses irmãos. Ore por aqueles também que estão passando por dificuldades dentro do seu lar. Há muitas pessoas com dificuldades, sejam elas de aspecto financeiro, desemprego, ou os cônjuges que não estão muito bem, ou aos filhos que às vezes nos dão trabalho, nos dão alegrias, né? Mas às vezes ficamos preocupados e devemos estar preocupados com os nossos filhos, de fato. Pense em cada caso desse. Aqueles que desejarem, como dito, ficar de pé, poderão fazê-lo. Aqueles que quiserem vir à frente, estarei aqui. Vou convidar a irmã Nancy do Zilek para que esteja comigo. Nesse momento, ela estará orando por você, logo após o canto do hino 202 do HCC.
Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós como igreja nos curvamos diante do Teu trono. Muitos corações aqui agradecidos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Muitos corações contritos, apertados, tristes, com os problemas que enfrentam. Mas como acabamos de cantar, Tu és o Deus de todas as coisas. Tu és o nosso Deus, em que as nossas angústias e as nossas tristezas, bem como as nossas alegrias, nós podemos colocá-las todas no Teu altar, porque o Senhor aceita todas elas, sem fazer discriminação, sem fazer acusação, sem fazer comparação, mas o Senhor nos ama do jeito que nós somos. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor, suplicando, ó Deus, que o Teu Santo Espírito derrame sobre o coração de cada um dos Teus filhos aqui presentes a Sua presença, aquela doce presença, que por mais duro que seja o problema, a gente sabe que o Senhor está conosco. Queremos, Senhor Deus, colocar nas Tuas mãos o neto da Tua filha, que chegou para alegrar o coração e a família de todos, o Rafael. Pedimos que Tu guardes a mãe, o pai e todos da família, e que esta criança seja criada nos Teus caminhos. Queremos suplicar, ó Deus, pelo sobrinho da Regina, que está precisando da Tua ajuda no seu lar. Queremos Te suplicar, ó Deus, pelo Dr. Carrasco, que ainda está hospitalizado, segundo a informação da Tua filha aqui. Pedimos que Tu estejas com os médicos, que estejam ministrando aquilo que é necessário e adequado para ele, Pai. Nós confiamos no Senhor, por isso nós nos derramamos diante de Ti, suplicando que a Tua graça seja presente em nossa vida e que as Tuas misericórdias jamais tenham fim, porque nós não merecemos nada, mas as Tuas misericórdias é que nos sustentam. Obrigada, Deus, por este momento, e abençoa-nos como igreja. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Hoje quem nos fará a mensagem é o pastor Alceni. Eu gostaria de, nesse momento, orar por ele. Pai de misericórdia, abençoe Teu servo, e que ele possa, Senhor Deus, falar os corações de cada um de nós conforme o Teu querer. Muito obrigado pela vida dele. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu servo no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Como sempre, é uma mistura de alegria, de prazer e uma grande tensão, né? Estar aqui nesse instante, as pernas tremem um pouquinho, você acaba transpirando um pouquinho mais, mas faz parte do processo. E a conclusão que a gente chega é que só a graça de Deus. Eu gostaria que, nesse momento que antecede, no caso, a reflexão desta manhã, eu vou convidar a Michele e a Raquel, elas vão cantar uma música, e você tivesse a oportunidade de refletir sobre a sua vida com Deus. Preste atenção na letra. Às vezes nós cantamos, hoje nós cantamos letras aqui lindas, mas que passam e a gente não consegue assimilar e prestar atenção e vivenciar na mensagem que estas músicas querem trazer e querem falar aos nossos corações. Então, nesse instante, você vai ter essa oportunidade, né, de baixar a sua cabeça, momento de silêncio, ouvir e prestar atenção no que Deus quer para você nesta manhã. Há um país nas terras de além rio, cheio de flores
já não terão mais lutas nem mais cruz, pois é aonde a morte não mais entra, nem o pecado lá existirá. Jesus, o Rei dessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçar. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as palmas prateadas dos vales perfumados por jasmins, enquanto o sol se põe no horizonte. Eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e vejo todos juntos a Jesus louvar, Jesus louvar, Jesus louvar. Quem aqui já leu o livro de Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22? Levanta a mão. Melhorou com relação ao segundo. Já temos aí uns 43% mais ou menos do pessoal que já conseguiu ler o livro de Apocalipse. Meus irmãos, hoje eu vou refletir sobre uma visão de João no livro de Apocalipse. As pessoas normalmente têm uma rejeição com relação ao livro, em função da linguagem, né, que o autor, né, trabalha, mas Apocalipse tem uma mensagem muito importante para nós hoje no século 21. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no primeiro capítulo, né, desse livro, porque ali a gente consegue entender um pouquinho o contexto em que João escreve o livro de Apocalipse. Os irmãos sabem que João é autor do Evangelho e de mais 3 cartas, primeira, segunda e terceira carta de João e o livro de Apocalipse, ou seja, este apóstolo de Jesus Cristo escreveu 5 livros, né, aí do Novo Testamento. O Apocalipse é um deles. E existe todo um contexto em volta dessa leitura. Então, no capítulo 1, logo no início, até o versículo 3, nós lemos o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, meus irmãos, é importante que a gente entenda o momento em que João escreve esta carta. Eu imagino João ali naquele exílio, naquela ilha, submetido a trabalhos forçados, de repente cansado, já exausto,
sem muita esperança, sem muita expectativa, sabendo que os seus irmãos, que as igrejas em Jesus Cristo estavam passando exatamente por aquela perseguição, por aqueles problemas, adversidades, e de repente ele tem uma visão, ele tem ali Jesus Cristo falando diretamente com ele, vai e escreve, né? Começa a rabiscar, e tem visões maravilhosas. E meus irmãos, é importante a gente entender esse contexto, porque provavelmente a carta foi escrita no final do 1º século. O imperador Domiciano, imperador romano, um homem que se intitulava Deus e Senhor. Se você for olhar na história daquela época, você vai ver que uma das características de Domiciano é que sempre nas suas cartas ele iniciava Senhor e Deus ordena, ou seja, ele mesmo requeria para ele esse título de Senhor e Deus. Várias estátuas foram erigidas e o povo tinha que se submeter a essa adoração. E quando os cristãos se chocavam, se viam diante dessa imposição, havia automaticamente uma rejeição. E ao rejeitar, eles eram perseguidos pelo império. E é dentro desse contexto, né, de perseguição, de morte, de dificuldades para fazer qualquer coisa, que o povo de Deus vivia e estava naquele instante. E João, já exilado em função dessa rejeição, em função dessa perseguição, começa a ter visões e começa a escrever a esse povo. Por isso, a linguagem de Apocalipse muito figurada, com muitos sinais, porque havia um crivo das autoridades. E se João escrevesse claramente a mensagem que ele queria passar aos cristãos, esta carta não passaria. O governo chegaria, não, isso não pode, porque ele estava preso. E para ele enviar essa carta, isso passaria, no caso, por uma fiscalização. Por isso, todo um símbolo que somente os cristãos da época identificavam. E aí, dentro desse contexto, meus irmãos, e hoje, nós estamos vivendo um dia muito especial no Rio de Janeiro, onde mais uma comunidade está sendo liberta do poder do tráfico, e que isso, nosso desejo é que isso permaneça, que isso seja efetivo. Então, os testemunhos que a gente pôde já ouvir nesta manhã, é de esperança. Aquela comunidade que vivia sem esperança, que vivia sem perspectiva, de repente agora se vê numa possibilidade de ter a liberdade, de poder fazer o que quer, sem estar sob o domínio destes homens e destas mulheres mais, que estavam ali traficando, que estavam ali se prostituindo, impondo o que não era bom àquelas pessoas. Ou seja, há uma esperança de novos tempos. E é exatamente essa mensagem que João quer transmitir àquela comunidade. Olha, existe esperança, há possibilidade de novos tempos. Vocês estão sofrendo, vocês estão sendo perseguidos, mas há possibilidade de mudar, há possibilidade de renovação. E aí no capítulo 21, nós temos uma visão que é uma das mais, se não a mais extraordinária visão que João tem ao longo dessa sua experiência com Deus. Lá no capítulo 21, do versículo 1, começando no versículo 1, nós temos essa experiência do autor. João diz o seguinte: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto,
pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. No versículo 27 deste mesmo capítulo: nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujo nome estão escrito no livro da vida do Cordeiro. Meus irmãos, eu sinceramente fico extasiado quando tenho contato com esta passagem, né, que ilustra esta visão da Nova Jerusalém, da Cidade Santa. Eu não sei quem assistiu aqui o filme Avatar, mas eu fiquei impressionado com aquelas imagens, né? Eu acho que quem assistiu não teve como não se impactar, se impressionar, né, com todas aquelas luzes, com todas aquelas cores, com aquela árvore que era o coração daquela sociedade, né, que pulsava ali dentro daquelas pessoas, que era reverenciada e controlava tudo ali dentro daquela cidade. Eu fico imaginando, né, que João, nessa visão da Nova Jerusalém, ele com certeza não alcançou a dimensão dessa maravilha que é esta cidade, mas ele colocou ali algumas características, alguns traços dessa cidade que são importantes, né, para que aquelas pessoas que estavam tendo contato com esta visão, que iriam ler o seu livro, pudessem ter uma expectativa, pudessem ter uma esperança de dias melhores. E aí eu queria ver com os irmãos algumas características dessa cidade. A primeira característica a gente encontra lá versículo 11, né? No versículo 11 desse texto que a gente leu do capítulo 21, resplandecia com a glória de Deus. Ou seja, essa cidade, ela tinha o resplendor da glória de Deus. Aí o que é isso, né? O que é a glória de Deus? O que é a Shekinah de Deus? Aí lá no texto de Êxodo, capítulo 40, nós lemos o seguinte texto: então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Em outro momento, lá em Êxodo 34, 29, a gente tem a seguinte descrição: ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Moisés teve contato direto com a Shekinah, teve contato direto com a glória de Deus. Meus irmãos, a impressão que eu tenho, e tomara que eu esteja enganado, é que nós perdemos essa dimensão, a dimensão da glória de Deus. Meus irmãos, os judeus nem escreviam o nome de Deus, pelo temor que tinham. Eles, quando estavam escrevendo, quando chegava o nome de Deus, eles pulavam, eles colocavam uma outra coisa para identificar. Esse temor, essa reverência diante da glória de Deus. Então Moisés, a gente percebe aí que chegou num dos textos, o tabernáculo estava cheio da glória de Deus. Moisés não tinha nem acesso, porque era muita glória. A fumaça tomou todo o templo. A glória de Deus estava presente. No contato que Moisés tem com essa glória, quando ele sobe no Monte Sinai para receber as tábuas, quando ele desce, o seu rosto está resplandecendo, porque ele teve contato direto com a glória de Deus. Nós não temos visto, mas rostos parecendo
nos dias de hoje. A transparência da glória de Deus no rosto de Moisés tem faltado na igreja do século 21. Porque a glória de Deus não tem sido encarada da forma como ela deve ser encarada. A reverência diante da glória de Deus. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Nós perdemos isso. Nós perdemos essa dimensão de Deus. Nós perdemos a dimensão da glória de Deus. Então, o que João diz para os seus leitores, olha, a Nova Jerusalém, ela vai estar repleta da glória de Deus. A glória de Deus vai estar sendo manifestada, ali vai estar iluminando essa cidade, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Ou seja, meus irmãos, a glória de Deus fazia parte da Nova Jerusalém. Uma outra característica dessa cidade é que o seu brilho era como uma joia preciosa, como jaspe, clara como cristal. João tinha que se utilizar, né, do que ele via, né, de coisas humanas, dos símbolos humanos, para tentar identificar essa cidade santa. Então ele traz pedras preciosas, ele compara a cidade santa com essas pedras, com diamante, com jaspe, com cristal, coisa que são, hoje em dia, as mulheres apreciam mais do que os homens, né? Os homens não são muito ligados nesses negócios, né? Muito pelo contrário, né? Quando a mulher fala em comprar alguma joia, ele já começa logo a disfarçar, né? Finge que está com sono, alguma coisa assim, mas a mulher gosta, né, dessas pérolas, desses diamantes. Então, João se apropria disso e mostra, olha, a cidade santa, ela vai ter esse brilho, né, e vai ter esse valor, era o maior valor da época, né, o jaspe, pedras preciosas, joias. Assim será a cidade santa, assim será a Nova Jerusalém. E uma outra característica dessa cidade é que ela tinha um grande alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Imagine, meus irmãos, 12 portas, e o povo de Deus chegando, e os anjos ali recepcionando esse povo. Venham benditos do meu Pai. Os anjos ali recebendo essa comunidade, aqueles que estavam ali entrando nessa cidade. Então o texto que diz é que Jerusalém, a Nova Jerusalém, tinha 12 portas, e em cada porta tinha um anjo para te receber, para me receber. Característica da cidade santa, característica da Nova Jerusalém. E uma outra característica dessa cidade é que ali não existia templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Eu fico imaginando João, né, tendo essa visão ali da cidade santa, da Nova Jerusalém. E aí, o que ele pensou? Poxa, deve ter um templo enorme ali, tipo o que a gente vai construir aqui, né, para 2.100 pessoas. Não, ele deve ter para 20 mil pessoas, para 50 mil. Ele começou a procurar esse templo lindo, que nem que nós vamos construir aqui, mas ele não achava esse templo. Cadê? Aí ele percebeu que o templo era o próprio Deus, que Deus estaria ali, né? Ele estaria presente, porque a função nossa aqui, meus irmãos, é reverenciar a Deus. Nós estamos dentro desse templo, a igreja de Jesus Cristo, nós somos a igreja, nós estamos reverenciando a Deus, nós estamos cultuando a Deus, mas na cidade santa, na Nova Jerusalém, isso não vai haver necessidade desse templo, porque nós seremos a igreja universal de Jesus Cristo, a igreja universal de Deus, estaremos em contato direto com Deus. Então o que ele percebe é que nessa cidade não vai haver templo para 2.000, 30.000, 50 pessoas, porque o próprio Deus e o Cordeiro vai ser esse templo. E uma outra característica dessa cidade é que ela não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Então, nós precisamos do sol, nós precisamos da lua para iluminar o nosso dia, para iluminar a nossa noite. Mas na Nova Jerusalém, isso não vai ser necessário, porque a glória de Deus, que vai ser presente, constante ali, presença constante nessa cidade, ela vai iluminar. Nós não vamos ter
mais necessidades da lua nem do sol, porque a glória de Deus vai ser o luminar desta cidade. E uma outra característica, diz que as suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Sim, porque a glória de Deus está presente, então não vai haver noite, somente dia. Eu sei que algumas pessoas devem estar perguntando, poxa, mas não vai ter a noite para a gente tirar um cochilo, para a gente tirar um soninho? Não se preocupe, lá não vai ter isso, lá é só dia, lá a gente vai estar glorificando a Deus, em contato direto com Deus, vivenciando, então não vai haver cansaço, não vai haver necessidade da noite. A noite tem o simbolismo de insegurança, né, de perigo, de medo. Lá não pode haver isso, lá não vai haver noite, lá é somente beleza, lá é somente dia, lá é somente a glória de Deus. E por último, meus irmãos, não por último, mas mais uma característica, né, dessa cidade é que nela vai estar a árvore da vida. Você encontra isso lá no capítulo 22, versículo 2. O que isso nos reporta, meus irmãos? Quer dizer, na Nova Jerusalém vai ter a árvore da vida. Quando você ouve falar sobre a árvore da vida, automaticamente você é reportado ao Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden existia essa árvore da vida. E a minha tese, eu já falei para os irmãos, né, já falei com alguns irmãos, é que o propósito de Deus para a humanidade não contemplava a morte. Por isso existia a árvore da vida, e essa árvore da vida era de acesso ao ser humano. Deus proibiu que o homem tocasse e comesse a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não da árvore da vida. A proibição a acesso a este fruto veio depois do pecado. Depois que o homem se tornou pecador, que o projeto de Deus foi deturpado com o pecado, aí sim houve a impossibilidade do acesso a esta árvore. E agora, na Nova Jerusalém, essa possibilidade é restaurada. Então, o que a gente observa aqui, nesta visão de João, é a restauração do projeto que Deus tinha para a humanidade, que era de convivência com Ele. No Jardim do Éden, Deus estava todas as tardes com os homens, com o homem e com a mulher, conversando, batendo papo. No Jardim do Éden, o homem tinha acesso a esse fruto da vida. E agora, na Nova Jerusalém, isso é restaurado. O projeto original de Deus, que foi quebrado e destruído pelo pecado, na Nova Jerusalém, ele é contemplado, ele é confirmado, ele é executado por Deus. Então, o acesso à árvore do fruto da vida é mais uma das características da Nova Jerusalém. E por último, esse aspecto que nós vamos encontrar, que é algo assim formidável na Nova Jerusalém. O texto diz que ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Na Nova Jerusalém, Deus vai enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Lá não vai haver mais morte, não vai haver mais choro, lá não vai haver mais dor, não vai haver mais tristeza. Meus irmãos, a antiga ordem já passou. A esperança do povo da Rocinha é exatamente essa, que a ordem que existia tenha passado, que os momentos de sofridão, os momentos de escravidão não existam mais, para uma nova era, um novo momento. Então, o que João está trazendo aqui a essa comunidade, está tentando mostrar, é que a antiga ordem já passou. Quando vocês choravam, quando vocês morriam, quando vocês tinham tristeza, quando vocês tinham dor, isso tudo faz parte da nossa vida, meus irmãos. Não tem como nós nos livrarmos disso. Quando Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, contemplava exatamente isso. A gente só não vai ter artrose, só não vai ter problema de visão quem morrer cedo. Quem for vivendo, e hoje nós vivemos cada vez mais, vai ter que se deparar com isso. É um problema de miopia, é um problema de audição. Eu mesmo já estou ficando meio surdo. Eu não sou nem tão idoso assim, mas já estou sentindo que já estou perdendo já a audição, porque faz parte desse processo. Dizem que tem até a idade do condor, né? Aquele que está com dor em tudo quanto é lado. Por quê? É o processo.
É o processo. Só que o que João está dizendo aqui para essa comunidade, ó, na Nova Jerusalém, nada disso vai existir. Nada disso. Ele vai enxugar a lágrima de todos os olhos. Lá não vai haver mais morte. Meus irmãos, nós convivemos todo dia com a morte. Porque a morte é uma realidade única nas nossas vidas. No primeiro culto, o pastor João veio aqui com a esposa. Ontem ela estava andando ali na calçada, o táxi subiu a calçada e a atropelou. E para a glória de Deus, nada aconteceu. Mas poderia ter acontecido algo. Quem de nós pode garantir que amanhã vai se levantar e vai para o trabalho? Nós convivemos com essa iminência da morte. E o que Deus diz é que na Nova Jerusalém não vai existir mais morte, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais choro, não vai haver mais dor. Eu sei que tem pessoas aqui que estão aí, sentadas aí no banco, mas estão sentindo dor. Na Nova Jerusalém isso não vai existir. A antiga ordem, essa ordem de dor, de choro, de tristeza, de morte, não vai mais acontecer. Esta é a Nova Jerusalém, meus irmãos. Essa é a cidade santa. Vi descendo do céu a Nova Jerusalém, a cidade santa, que descia da parte de Deus. Esta visão João traz e leva aquela comunidade sofredora, aquela comunidade que estava na iminência de morrer, na iminência de sofrer, de ter tristeza, de ter dor. A mensagem é: a Nova Jerusalém não vai contemplar mais esse tipo de coisa. Vai existir uma nova ordem. A pergunta, meus irmãos, que cada um deve se fazer nesta manhã é a seguinte: quem vai morar na Nova Jerusalém? Quem vai morar na Nova Jerusalém? O texto bíblico nos responde. Tem o versículo 8, quando João diz o seguinte: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Estes não estarão lá. Aí quando eu olho, meus irmãos, para cada característica ali, covarde, incrédulo, depravado, assassino, que comete imoralidade sexual, que pratica feitiçaria, idólatra, mentiroso, eu me vejo ali. Sabia? Eu vejo que a minha vida está sendo contemplada com uma dessas características. Quando eu olho para os personagens bíblicos, por exemplo, eu olho para Moisés. Moisés foi covarde. Quando Jesus chamou, vai falar com o faraó, o que Moisés disse? Não, eu não quero falar com o faraó, não, eu tenho problema de gagueira, começou a inventar um montão de desculpa. Quando Deus chama Abraão, e Abraão chega numa cidade, o que ele faz com Sara? O que ele fala para Sara? Sara, quando nós entrarmos nessa cidade, por favor, não vai dizer que é minha esposa, você é minha irmã, porque se você disser que é minha esposa, eles vão querer me matar para ficar com você. Então, você não é minha esposa, ok? Você é minha irmã. Abraão mentiu. Aí quando eu olho para a vida por exemplo, de Davi, meus irmãos, o homem segundo o coração de Deus, esse cara foi assassino. Ele tinha sangue nas mãos, por isso ele não pôde nem construir o templo, porque as mãos de Davi estavam repletas de sangue. Davi foi imoral sexualmente, ele adulterou, ele foi o autor intelectual da morte da mulher com quem ele adulterou. Aí Davi está ali. Aí você vê a vida de Pedro. Pedro, não, você conhece Jesus, Pedro. Eu não conheço. Pedro foi covarde. Paulo, o maior pregador do Novo Testamento, esse cara perseguiu a igreja. Esse cara matou, ele esteve ali presente na morte de Estevão, contemplou isso. O Alceni está ali, O Alceni está ali. Mas aí, meus irmãos, no versículo 27, nós temos a seguinte fala de João. Nela, ou seja, na cidade santa, na Nova Jerusalém,
jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E agora? Quem é que vai entrar na cidade santa, na Nova Jerusalém? Aqueles que estão escritos no livro do Cordeiro. E quem é que está escrito lá? Você está escrito neste livro? Você tem certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida? Existe um monumento que é dedicado aos veteranos do Vietnã, lá nos Estados Unidos. Esse muro aí tem em torno de 18 metros. Então, todas as pessoas que morreram na guerra do Vietnã, os americanos, estão ali nessa lista. Então, você chega ali, você procura, você vai ver ali, são milhares de nomes. Eu me lembro quando eu fiz prova para o vestibular. Todo mundo aqui já deve ter passado por essa experiência, né? O concurso, alguma coisa qualquer. Quando você vai ali para você conferir, né, se teu nome está naquela lista, fica aquela ansiedade, né? Poxa, aí tu chega ali, eu, por exemplo, ia na letra A, começava pela letra A e não via meu nome, começava a vir logo aquela ansiedade. Será que eu não estou na lista? Será que eu não passei? Será que eu não fui aprovado? Será que o meu nome não está escrito nesta lista? Aí quando você vê o seu nome, é aquela alegria, aquela contemplação, né, aquele alívio. Quem é que está escrito no livro da vida do Cordeiro? Aí eu separei 4 passagens, e a primeira é quando Jesus tem um diálogo com os seus discípulos, está lá em Lucas capítulo 10, versículo 20, quando a gente lê o seguinte: contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Essa é uma passagem muito interessante, meus irmãos, porque Jesus manda os seus discípulos pregarem o Evangelho, né? Separa ali os 70 discípulos e vão e falem do Evangelho para todas as pessoas, todas as nações, todos os povos. E os discípulos começam a pregar o Evangelho, e as pessoas começam a se converter, muitos endemoniados são libertos, e aí eles voltam para Jesus alegres, dizendo: Jesus, o Senhor viu? Olha, os demônios fugiam de nós, as pessoas nos ouviam, se convertiam. E aí eles ouvem de Jesus o seguinte: olha, não se apeguem a essas coisas não. Não fique apegado a essas coisinhas dos seres humanos não. Se alegrem por terem o nome escrito no livro da vida. Isso é o mais importante. É mais importante do que conta bancária, é mais importante do que saúde, é mais importante do que família, é mais importante do que tudo. É nós termos a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque isso é que vai nos dar o acesso à Nova Jerusalém, à cidade santa. Aí tem um outro texto que diz o seguinte: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus, na iminência de ser assunto ao céu, meus irmãos, os seus discípulos ali ansiosos, né, inseguros, e agora qual vai ser o nosso destino? Jesus traz essa mensagem, né, dá essa palavra: olha, eu estou indo para junto do meu Pai para preparar lugar para vocês. Cada um de vocês vai ter um lugarzinho lá, não se preocupem, né, porque eu estarei preparando, eu estou preocupado com vocês. No céu há lugar para todos nós, há lugar para todos vocês. Então, o nome de vocês está escrito no livro da vida. Um outro texto, meus irmãos, diz o seguinte: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles a pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Ele lhes preparou uma cidade. Esse texto está lá em Hebreus 11, meus irmãos, naquela lista, né, dos homens de Deus, dos tementes a Deus, dos heróis da fé.
E esse texto em particular fala de Abraão, o homem que foi chamado por Deus para largar a sua terra e ir em busca de uma outra terra que ele nem sabia onde era. Só que o que o texto deixa claro é que a missão e a expectativa de Abraão não era por uma terra, uma outra terra aqui neste mundo. A esperança maior dele estava numa terra onde o edificador, numa cidade onde o edificador era Deus, algo mais. A esperança de Abraão não estava limitada somente a esses aspectos da nossa vida. Quando o apóstolo Paulo, meus irmãos, diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, que se a nossa esperança em Cristo se resume a essa existência, nós somos os mais dignos de pena, ele estava querendo dizer exatamente isso, que a nossa esperança tem que ser além deste mundo, além destas terras, porque se Abraão quisesse, ele poderia voltar lá para Ur, para a terra de onde ele saiu, mas não, a expectativa dele, a esperança dele era além deste mundo. Ele almejava a Nova Jerusalém, a cidade santa. E aí, meus irmãos, nós temos esse texto lá de Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que eu reputo como o mais importante para que nós tenhamos a certeza e a convicção de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. O apóstolo Paulo diz àqueles nossos irmãos o seguinte: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Alceni, eu ainda não consegui entender o que você está querendo dizer com essa certeza de ter o nome escrito no livro da vida. Você falou sobre lá os discípulos, você falou sobre Abraão, mas o que eu preciso fazer para ter essa convicção? Eu ainda não tenho essa convicção dentro do meu coração. Eu já sou membro da igreja já há 10, 30 anos, mas se eu morrer amanhã, eu não sei se realmente eu vou morar no céu. Eu não tenho essa convicção do apóstolo Paulo, que o meu desejo é partir e estar com Deus. Eu não tenho essa certeza do apóstolo Paulo. O que eu preciso? Meus irmãos, o que a Bíblia nos ensina é exatamente isso. Que eu não preciso fazer nenhum milagre. Eu não preciso subir escadaria da penha. Eu não preciso distribuir cestas básicas. Eu não preciso fazer nenhum sacrifício para que o meu nome esteja escrito no livro da vida. A única coisa que o ser humano precisa fazer para ter essa convicção, para ter essa certeza. Aquele muro lá nos Estados Unidos está cheio de nome. Aqueles nomes foram colocados ali porque aqueles homens e aquelas mulheres morreram. Depois da morte deles, eles tiveram os nomes escritos naquele muro. Mas para que eu tenha o meu nome escrito no livro da vida, eu tenho que, nesta existência, ouvir a palavra de Deus. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, no evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Por isso eu posso dizer para você, meu irmão e minha irmã, com toda a convicção do meu coração, eu vou morar na Nova Jerusalém. E você? E você? Eu vou morar. Não é arrogância, não. Eu olho para a minha vida e vejo que eu estava ali junto com aquele ladrões, com assassinos, com imorais sexuais. Mas assim como Moisés, como Abraão, como Paulo, como Pedro, que estiveram naquela lista, num determinado momento das suas vidas, eu tive um encontro com Jesus Cristo. Eu ouvi desse evangelho, eu criei nesse evangelho, e esse evangelho me purificou, esse evangelho me renovou, me mudou a minha vida, assim como fez com Moisés, assim como fez com Davi, assim como fez com Pedro, assim como fez com Raabe, uma prostituta, que faz parte da genealogia de Jesus. Essa mulher estava lá naquela lista, dos que não iam entrar na cidade santa, mas ela teve um encontro com Jesus, ela ouviu falar do Deus do povo dos judeus,
E ela quis esse Deus para ela. Não, eu quero esse Deus. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Essa semana nós tivemos a prisão do NEM. A revista Época, que sai essa semana, traz uma entrevista já com ele. E ele diz nessa entrevista que ele não vai para o inferno. Diz claramente lá: não, eu não vou para o inferno. Deus tem um plano para a minha vida. A princípio a gente pode ficar um tanto quanto chocado. Esse cara foi imoral sexual, ele foi mentiroso, ele foi assassino, ele se enquadra em todos aqueles aspectos ali. Mas eu não sou muito diferente dele. O que me torna diferente do NEM, meus irmãos, o que nos torna diferente dele, é que nós um dia ouvimos essa palavra da salvação. É que nós um dia aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador. É a única diferença. Então hoje, o pecado não me domina mais. Hoje eu me sinto mal com o pecado. Hoje o pecado me causa asno. Não que eu não peque, mas eu não tenho prazer mais no pecado, porque o meu nome foi escrito no livro da vida. Eu tenho a certeza absoluta disso. Não porque eu seja o bambambam, não porque eu tenha força, não que eu seja um He-Man, eu tenho a força para manter a minha... Não! A minha certeza de ter a salvação, de ter o meu nome escrito no livro da vida, está no Deus que eu sirvo, no Deus que nós cantamos aqui, poderoso Deus. É Ele que tem o poder de me dar segurança da minha salvação, porque Ele me ama. Porque um dia eu abri o meu coração para o amor de Deus. E aí eu posso dizer como o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, espada, perigos? Por amor de Deus, por amor dele, nós somos levados à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Quem nos separará deste amor, meus irmãos? Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outra coisa, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa existente neste mundo, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta convicção de que o amor de Deus me alcançou e que nada vai poder me separar dele, não porque eu seja forte, não porque eu seja santinho, não, eu sou cheio de erro, eu luto com uma tensão enorme. Miserável homem que sou, eu grito todo dia, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu quero repelir, este está sempre presente no meu dia a dia. Mas esta angústia, esta tensão, faz parte justamente daqueles que têm o nome escrito no livro da vida, porque nós não nos agradamos mais com a nossa natureza, essa natureza que vai nos perseguir até o dia da Nova Jerusalém, quando as coisas antigas vão passar, novas coisas virão, quando não vai haver mais morte, nem choro, nem tristeza, nem dor. E é esta tensão, meus irmãos, é este desejo de ser cada vez mais obediente a Deus, é que me dá a convicção e a certeza de poder dizer a você que eu vou morar na Nova Jerusalém. Se você ainda não tem essa certeza, se você ainda não tem essa convicção no seu coração, nós vamos cantar uma música que fala exatamente disso, dessa certeza que o ser humano pode ter no seu coração, de ter o acesso à Nova Jerusalém. Agora, no início do ano, eu vou com um grupo aqui da igreja para o Haiti. Nós vamos fazer uma viagem missionária. Eu estou tendo que ver o meu passaporte. O meu passaporte está em dia, mas tem algumas pessoas do grupo que perceberam que o passaporte deles não estava em dia. Eles estão tendo que correr atrás agora para atualizar o passaporte. Porque se o passaporte não estiver em dia, você não tem acesso a essa viagem, você não vai poder ir para o Haiti. O teu passaporte, junto a Deus, está em dia? Ele não está vencido? Se você for chamado hoje a Nova Jerusalém, está com carimbo lá no teu passaporte de atualizado? Eu vou ter que tirar a documentação, vou ter que tomar vacina, vou ter que fazer vários preparativos.
para poder ter acesso ao Haiti, para que você possa ter a certeza de ter o seu nome escrito no livro da vida, para que você possa ter a certeza absoluta que quando chegar o seu chamado para Nova Jerusalém, a cidade santa que desceu do céu, você precisa fazer como aquela comunidade de Efésios, ouvir a palavra de Deus. Quando vocês ouviram a palavra de Deus, creram nessa palavra, vocês foram selados com o Espírito Santo dessa promessa, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção de todos aqueles que são chamados por Deus. Se você ainda não tem essa garantia de que o Espírito Santo mora em você, de que você foi selado com o Espírito Santo, que você é um homem e uma mulher de Deus, com um passaporte atualizado em dia, para poder entrar na cidade santa, na Nova Jerusalém. Enquanto nós estivermos cantando, eu gostaria que você ficasse em pé e tomasse essa decisão de aceitar a Jesus Cristo como o seu Salvador, de confirmar isso que às vezes você pode estar em dúvida, né, de se eu tenho ou não tenho, Alceni, o meu nome escrito no livro da vida. Converse com Deus enquanto nós estamos cantando e tome a sua decisão. Diga para Deus: Deus, eu aceito esse teu amor, eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou mentiroso, eu sou assassino, mas eu quero ter a minha vida renovada. Eu quero que o teu sangue que foi derramado na cruz me lave de todos os meus pecados. Eu quero ser alvo como a neve. Enquanto nós estivermos cantando, você tem a oportunidade de ficar em pé e tomar esta decisão. Que essa possa ser a certeza de cada um de nós, meus irmãos. Qual o nome da irmã? Gilda. Vamos dar uma salva de palmas para Gilda, que tomou essa decisão, né, de ter o seu nome escrito no livro da vida. Deus abençoe, minha irmã, e que essa decisão se confirme a cada dia. Conte com a nossa igreja para essa caminhada que hoje se inicia. Essa caminhada que nos leva a ter a esperança da Nova Jerusalém, que um dia todos nós iremos
ter acesso, esse contato direto com Deus, onde não vai haver templo, onde não vai haver dor, onde não vai haver morte, nem choro, nem tristeza, porque Deus vai estar presente no nosso dia a dia. Teremos uma comunhão direta com Ele, onde não vai haver necessidade de lua nem de sol, porque Deus vai brilhar nas nossas vidas constantemente. Então, essa possa ser a sua certeza, essa possa ser a minha certeza, e que juntos possamos caminhar junto com a nossa irmã Gilda, rumo à cidade celestial, à Nova Jerusalém. Amém? 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 Glória a Deus.